Olá, hoje falaremos sobre influência, fechando a trilogia de geopolítica, e você vai entender como a influência usada geopoliticamente molda a sua forma de agir, pensar e também saberá o que fazer para manter a sua autonomia. Seja muito bem-vindo ao canal Laboratório da Vida. Eu sou Cleuton de Carvalho. Eu vou começar desenhando duas situações. Já adianto que serão situações fortes, mas você terá que ouvir na íntegra, porque no final eu quero que você faça uma avaliação se isso seria possível ou não de acontecer. A primeira situação lida com a vida, será no setor médico, e a segunda no setor jurídico, lidando com a liberdade. Situação 1. Você começa a sentir um determinado cansaço, irritação, você não é a mesma pessoa, sente que você está estranho, sente que a sua saúde não é a mesma e você precisa fazer alguma coisa para não acontecer o pior. Então, você precisa de um médico. Você vai, paga um valor considerável porque precisa de alguém com uma certa experiência. Aí você chega no consultório, senta para conversar com o médico e você fala todos aqueles sintomas, inclusive o porquê dessa preocupação, que você não está dormindo direito, não está se alimentando direito, não está conseguindo ter paciência, foco, está muito estranho ou estranha, e aí você espera um atendimento médico. O médico simplesmente abre o chat GPT na sua frente, lança lá todos os sintomas que você reclamou, aí ele imprime algumas folhas e começa a ler dizendo o que você tem. Como que você sairia de uma consulta como essa? Situação número 2. Você está saindo com sua família, feliz da vida, dirigindo, indo para algum lugar, para a praia, conversando no carro, e de repente um caminhão faz uma curva proibida, um carro tenta desviar e vocês entram em colisão. Nisso, morre uma pessoa. Você tem que responder por essa morte. Você é inocente, você tem certeza da sua inocência. Você não causou aquela situação. Mas, no dia da sentença, o juizão entra novamente na IA. A IA alucina, cria um artigo que não existe e condena você. Você acha possível que uma situação dessa ou da anterior poderia acontecer? São duas situações fortes e esdrúxulas, mas antes que você conclua se é possível ou não, eu queria lhe mostrar uma coisa. Site Reclame Aqui. Fui a esse doutor com queixa de enxaqueca, buscando entender minhas dores e ter um diagnóstico. Simplesmente entrei na sala, relatei o que estava sentindo. Ele imprimiu 7 folhas criadas pelo chat GPT que explicava o que é enxaqueca e para procurar médico especialista. Ele não quis me avaliar, não demonstrou nenhum interesse em descobrir a causa do problema e até mesmo algo sobre o problema. Olha essa outra reportagem. O juiz federal da primeira região da Justiça Federal assinou uma sentença produzida por inteligência artificial com dados falsos. Foi usado o chat GPT. Para fundamentar a decisão, a ferramenta inventou uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente não existe. A situação só foi descoberta porque o advogado da parte, que perdeu a ação, achou estranha a jurisprudência e descobriu se tratar de algo falso. Diante da fraude, ele acionou a Corregedoria Regional. Eu acredito que você já tem a resposta, né? Eu fiz 2 contos que não foram verdades, são fictícios, e aí citei reportagens que estão pipocando por aí, não são casos isolados, então você já tem a resposta. É possível que isso aconteça no futuro? Já está acontecendo agora, coisas semelhantes. No futuro talvez aconteça coisas muito piores. Mas a pergunta mais importante a ser feita nesse momento é: o que há por trás desse fenômeno? Para entendermos o fenômeno por trás de comportamentos como esse, eu preciso trazer de volta 2 coisas que eu falei nas aulas passadas. A primeira aula nós falamos sobre espaço. E aí eu fiz uma comparação entre o que acontece na cidade para que você pudesse entender o que acontece no mundo em termos geopolíticos. Na cidade, há a organização do centro. O centro é projetado para a riqueza. Quem não se encaixa naquele perfil é empurrado para a periferia. Esse empurrão é também um distanciamento para os recursos, de recursos e da influência.
Nós vimos também que não basta o empurrão. Quem empurra precisa de elementos de contenção para manter o periférico na periferia. E a educação, ela é usada como termo de contenção. Como? Existe uma educação para o centro e uma educação para a periferia. Nós demos exemplo do que aconteceu no período colonial. Os filhos dos colonos iam para Coimbra estudar direito, política, filosofia, enquanto índios escravizados permaneciam aqui sendo docilizados por jesuítas, aprendendo a executar e obedecer. Uma outra coisa importante que nós vimos na aula de recurso. O recurso em geopolítica não é um mero elemento que serve para suprir uma necessidade de gerar valor. Ele vai além, ele vira uma arma para dominação do outro e manutenção do poder. A influência, ela entra nesse mesmo layout. Ela é usada para os mesmos fins. Só que a influência é um soft power. A influência, ela leva você sem você perceber. Por isso que há tanto esforço dos centros em influenciar a periferia. Vale também lembrar da Guerra do Ópio, ocorrida entre Grã-Bretanha e China. A Grã-Bretanha, inconformada por não conseguir continuar pagando em prata para a China, que não tinha interesse em outra coisa além da prata, a Grã-Bretanha ela armou uma estratégia de estimular o uso do ópio recreativo entre os chineses, que perderam completamente o senso, o moral. Mais de 4 a 12 milhões de chineses viraram dependentes químicos e assim assinaram contratos esdrúxulos e deram de volta toda a prata para o seu dominador, no caso, os britânicos da época. A chegada da IA, inteligência artificial, ela refinou e maximizou a maneira de influenciar. Por isso que profissionais de ponta, como juízes e médicos, dentre outros, têm sido largamente influenciados. Os casos estão pipocando. A influência, ela é um soft power porque ela envolve sem você perceber. Você lembra lá do caso do conto do flautista de Hamelin? Ele chegou numa cidade, foi muito bem recebido, porque havia muitos ratos, havia ratos em cima da mesa, das cadeiras, do sofá, dos pratos, e o povo estava perturbado. Queria uma solução, e ele, com o som da flauta, ele conseguia fazer com que os ratos fossem a caminho da morte, não é isso? Ele trouxe solução, foi muito bem recebido. Mas só que com o passar do tempo, o que é que ele fez? Passou a conduzir crianças que seguiam ele para um caminho sem fim, sem reclamar, sem perguntar, só no som da flauta. Então, se existe uma educação para o centro e uma educação para a periferia, vocês acreditam que o uso da IA é o mesmo no centro e na periferia? Vocês acreditam nisso? Não é. Não é o mesmo. Por isso que vocês têm que ver a IA como um cavalo de Troia. É preciso saber abrir. O algoritmo que é usado na IA do centro é diferente do algoritmo que é usado na IA da periferia. Vou lembrar para vocês a guerra do TikTok que houve nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ia banir o TikTok de lá. Por que não baniu? Não baniu porque agora, em vez da China controlando, quem está controlando o TikTok lá são empresas americanas. Como funciona o TikTok no Brasil e na China? Na China, o aplicativo, ele simplesmente estimula as pessoas, as crianças principalmente, a ser criativas, a aprender matemática, física, química, inovação, economia, política. Eles se sentem, é pouquíssima diversão, pouquíssima diversão. O incentivo é estudar, aprender, crescer. A IA é apenas uma ferramenta. E no Brasil, como é que a coisa funciona? Diversão. Diversão. Piada, dancinha, brincadeira. Quem produz conteúdo de qualidade tem que fazer um esforço enorme para segurar a atenção do telespectador. Inclusive, já há pesquisas que sinalizam o quanto despencou a atenção concentrada do brasileiro com relação a assuntos substanciais. E isso vai fazer uma diferença gigantesca
daqui a 15, 20 anos. Deixa eu explicar para vocês o que é algoritmo e como ele funciona. O algoritmo é nada mais como uma receita de bolo. Vai fazer um bolo? São 3 ovos, uma xícara de fermento, não é por aí? Algoritmo é como uma receita de bolo. Então, o algoritmo que funciona nos países potenciais, países de primeiro mundo, eles estimulam as pessoas a se aprofundarem, a estudarem, a usarem o pensamento crítico. Já o algoritmo que é programado em países como Brasil, Venezuela, ele estimula a pessoa a buscar diversão. Por isso que uma pessoa faz uma piadinha já estoura em visualizações. E quem traz conteúdo substancial fica ali penando, penando e penando. Então é uma ação orquestrada, é uma ação esperada para poder dominar. Mas eu quero te falar uma outra coisa para você entender melhor como é que o algoritmo funciona. Você sabe que o cérebro é um músculo. Nós sabemos disso. Um músculo como outro qualquer. Quando você vai à academia fazer bíceps ou tríceps, você tem que movimentar, você tem que trabalhar o músculo, é isso? Agora vamos criar uma situação. Vamos supor que você vai à academia e junto com você vai um robô. Esse robô representa aí o algoritmo. Aí chega lá, você tem que fazer 3 séries de supino. Aí o robô deita lá, faz a série de supino em seu lugar. Em vez de você, ele faz. Vai fazer alguma diferença em você? Vai sim, você vai atrofiar. Com o tempo você vai atrofiar. Lembre-se, o cérebro é um músculo. Então se você deixa a máquina pensar no seu lugar, criar no seu lugar, o seu cérebro vai atrofiar. O fenômeno fast food, que teve uma aceitação mundial muito boa, tem muito a nos ensinar a esse respeito, né? Porque passados mais de 50 anos depois, nós temos aí uma carga de obesidade enorme, né? Surge uma alimentação prática, fácil, crocante, deliciosa, que é abraçada, e tempos depois a gente vê aí populações inteiras obesas, pressão alta, problemas cardiovasculares, problemas até de saúde pública, né? A influência que estimula o uso errôneo da IA trará problemas maiores, porque vai atrofiar cognições, pensamento crítico, mas vai atrofiar de quem é dominado. Em terra de cego, quem enxerga é rei. E é isso que os dominantes estão pensando, estão querendo. Querem tornar os periféricos cegos cognitivamente. O que você deve fazer para evitar o efeito desse cavalo de Troia? Comece a resistir ao que é confortável. Você pode usar IA. A IA é um bom instrumento, mas não atribua a IA o ato de pensar. Quem tem que pensar e dar a palavra final é você, não a IA. Você que tem que fazer o exercício, não a IA. Você lembra lá há 5 séculos antes de Cristo? Aquilo ali é exemplo para a gente. Os caras ali, eles criaram coisas que servem até hoje. Você lembra do Teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que seria hoje de um engenheiro medir a inclinação de um telhado sem o Teorema de Pitágoras? Fazer pontes. E lá eles não tinham tecnologia, comparado aos nossos dias, não tinham tecnologia nenhuma. Eles olhavam para as estrelas, para o céu, conseguiam medir o distanciamento, tudo com esforço mental. Não havia conforto algum. Então resista ao conforto, senão você vai virar um zumbi cognitivo. Por fim, se você está junto comigo nessa de resistir ao que é fácil, o que é prático, o que é confortável, deixa seu like, manda esse vídeo para um amigo, se inscreva no canal e olha, beijo no coração. Nós nos vemos na próxima.